né? Também pode ser. Outra coisa é que vocês escolheram um tema gigantesco, né? Para a destinação de Gabi. Nós podemos ter várias palestras sobre esse tema. E eu preciso explicar algumas coisas antes de começar aqui. Eu tomarei predestinação e eleição uma pela outra. É claro que a predestinação é mais larga, envolve uma série de coisas, os atos de Deus, o que acontece no mundo, a eleição de uns, a reprovação de outros, enfim, uma série de questões. Mas eu penso que vocês estavam pensando sobre a questão da eleição, né, e o problema do livre-arbítrio. Então, quando eu falar predestinação ou eleição, vai dar mesmo, de maneira bem simplória, vai ser assim que a gente vai tratando. Vamos ler um texto da Escritura? Sim, então, como nós estamos discutindo doutrina bíblica, precisaremos utilizar, evidentemente, a Escritura. As nossas afirmações, elas não podem prescindir da Escritura. O que nós dissermos, nós temos que verificar se a Escritura diz isso mesmo. De modo que vocês vão ter que ler as Escrituras comigo, para nós acompanharmos e vermos o que os textos dizem sobre as afirmações, as sentenças que nós demos aqui. Então, de nada adianta eu fazer observações e serem com base na minha fala. As afirmações devem ser segundo a Escritura Sagrada. Por isso, a gente vai ter que ler vários textos aqui para verificar o que a Escritura diz sobre isso e sobre aquilo. Efésios, então, capítulo 1, nós vamos começar com uma leitura de alguns versos desse capítulo. Nós vamos ler os versos número 3 a 6, depois vamos aos versos 11 e 12. A Escritura diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versos número 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos, para o louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Nosso Deus, nós te louvamos por essa noite, podemos estar juntos aqui para estudar a tua palavra, estudar, Senhor, uma doutrina que está muito além da nossa capacidade, nossa cabeça de barro. Por isso pedimos a tua iluminação, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça compreender as verdades da tua palavra, como elas nos são ensinadas, sem distorções, sem perturbação, sem corrupção. Ó Espírito Santo, tu que és o nosso divino mestre, ilumina a nossa mente, desvende os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas da sua lei. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios é uma das grandes riquezas e tesouros que a igreja cristã possui. Nela nós encontramos algumas das principais doutrinas da nossa santa fé registradas aqui. E nela também nós encontramos esse ensino sobre essa grandiosa e gloriosa doutrina da eleição soberana que nós vamos tentar considerar aqui com vocês hoje à noite. Como vocês sabem, muito se tem dito, muito se tem falado sobre a doutrina da predestinação. E como nós temos consciência, muita confusão também tem sido realizada aqui. Muita confusão, muito debate, muita briga, muito desrespeito, muita irreverência tem acontecido quando as pessoas se dispõem a considerar essa doutrina. Portanto, nós não podemos cometer esse erro aqui hoje à noite, né? Precisamos ter o devido cuidado, precisamos ter o devido cuidado de examinar a doutrina como a Escritura nos exorta a examinar. Por isso eu devo esclarecer a vocês nessa noite qual é o meu propósito com essa palestra
E por qual motivo eu aceitei falar sobre esse tema aqui a vocês hoje à noite? Primeiro, eu gostaria de esclarecer que não é a minha intenção aqui iniciar uma guerra entre irmãos calvinistas e irmãos arminianos. Então, não é esse o meu propósito. Por quê? Porque essa doutrina é muito maior e muito mais digna do que isso. E é coisa muito terrível que, ao invés de nós nos fortalecermos com as doutrinas do Evangelho, a igreja se enfraqueça pelas disputas, promovendo briga, contenda, desavença em torno da doutrina. Também eu não questiono alimentar a nossa vaidade intelectual. Há muito disso também no nosso meio, quando muitos se dispõem a estudar doutrinas. A preocupação de alimentar a vaidade do seu próprio intelecto. Se nós procedermos dessa maneira, será um verdadeiro insulto à glória de Deus e uma satânica irreverência para com a doutrina da Escritura Sagrada. Eu teria, de fato, séria dificuldade de continuar a minha discussão aqui com vocês hoje à noite se eu percebesse que o interesse de vocês pela doutrina é puramente por vaidade intelectual. Eu não acho que seja isso, por isso estou aqui para contribuir com vocês. Portanto, a razão pela qual eu aceitei discutir com vocês, falar a vocês sobre essa doutrina, sobre esse tema, é porque eu tenho uma esperança e o propósito de conseguir pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, que Deus seja conhecido, para que Ele seja engrandecido, adorado, cultuado. Que Deus seja conhecido, que a sua glória seja vindicada, a sua glória seja reconhecida e apareça em nosso meio, e que também a igreja seja edificada. Esse é o propósito para nós estudarmos essa doutrina. Eu digo isso porque nós precisamos compreender a magnitude da tarefa que nós estamos empreendendo. Nós estamos estudando uma doutrina que está acima de nossa capacidade, evidentemente. Essa é a natureza, para tomar emprestado a palavra de Hebreus, o que o escritor Hebreus diz, ele diz que nós devemos, quando nos aproximamos do Senhor, e evidentemente quando estamos estudando essas doutrinas, eu quero aplicar a fala dele, devemos nos aproximar com reverência e santo temor. O Senhor colocou essas doutrinas na sua palavra para que nós pudéssemos escutá-las para a edificação da nossa fé e para o louvor da sua glória. Então, deve ser de fato assim, porque, para lembrar vocês, nós estamos tratando com os planos e a vontade do Eterno, quando nós falamos sobre a doutrina da eleição, da predestinação. Nós estamos, Paulo disse, nos escolheu nele, verso 4 do capítulo 1, que nós lemos de Efésios, antes da fundação do mundo. Portanto, nós estamos penetrando nos planos e na vontade do Eterno, por assim dizer, até em sua mente, porque os eleitos de Deus estavam na mente dele antes que o mundo fosse formado. Quando nós nos dispomos a estudar essa doutrina, nós estamos entrando num terreno santo mesmo, por isso nós devemos ter todo o cuidado quando nós estivermos considerando essas verdades. Logo então, devemos procurar nos livrar de qualquer espécie de vaidade intelectual ou de qualquer propósito de lutarmos, obrigarmos uns com os outros, utilizando como disputa a palavra de Deus, que é o pão que Deus nos dá. Portanto, eu não sei como é que vocês se sentem quando estamos considerando essa doutrina, mas eu peço a vocês que façam isso com atitude de culto, com reverência. É a palavra de Deus, são os planos do Eterno, os propósitos soberanos de Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus espera de nós. E se alguém perguntar por que nós faríamos assim, quem é suficiente para essas coisas? Nós precisamos abordar essa doutrina dessa maneira, porque nós não somos suficientes para toda a revelação que Deus nos dá. Nós devemos nos arrastando a sua presença, suplicando ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente, que nos faça compreender as verdades sagradas do seu Evangelho. Que o próprio Senhor nos livre da presunção e da arrogância que podemos achar que podemos nos apropriar dessas doutrinas, que são o pão que Deus nos dá, para estar jogando uns sobre os outros. Isso é uma presunção e uma arrogância diabólica. Nós somos apenas ínfimas, vamos lembrar disso, criaturas. Vamos lembrar quem nós somos quando estamos considerando os planos de Deus, os decretos de Deus, os propósitos de Deus, as decisões de Deus na eternidade. O que é que nós somos quando estamos considerando todas essas coisas? Nós somos criaturas cegas que querem mostrar as falhas do escultor na sua obra maravilhosa. O escultor vem e faz uma obra maravilhosa, a sua obra monumental, e aí nós, como criaturas cegas, nos arrogamos a pretensão de poder apontar as falhas nessa obra. Deus tenha misericórdia de nós. Então, as nossas mentes são debilitadas para entender o curso da mente do Altíssimo.
nós só podemos compreender alguma coisa dela se nos arrastarmos através das Escrituras e termos no nosso coração o desejo de nos calar e deixar que a Escritura nos fale sobre as verdades das ações do Deus Todo-Poderoso. Então, a essa altura, é bom que em nossas mentes, em nossos corações, tudo isso esteja presente. E em nossa mente, nós precisamos também responder alguns questionamentos quando nós vamos considerar essas doutrinas. Eu teria umas 7 perguntas a fazer a vocês, né? Antes que vocês me façam, eu vou fazer o primeiro. Né? Então, antes que vocês me façam a pergunta, eu vou fazer a vocês. A primeira pergunta que eu faria é por que vocês vieram aqui hoje à noite? Fique pensando, está fazendo o que aqui? O que foi que moveu você a vir aqui? Vocês estão em busca do quê? Qual é o propósito de vocês? Acaso vocês vieram em busca de uma polêmica discussão sobre a doutrina da soberana eleição, com o propósito de sair colhendo munição para iniciar verdadeiras guerras teológicas, bradando: "Ei, eu sou um poderoso calvinista, eu sou um poderoso arminiano"? Se esse é o propósito dos nossos corações, então que Deus amaldiçoe esse pensamento. Se ao invés de nós comermos agradecidos o maná que Deus nos proporcionou, nós estamos atirando uns contra os outros a comida de liberdade. Então temos que ter muito cuidado com as nossas motivações aqui hoje à noite. É bom termos isso em mente, visto que no que se refere ao estudo da doutrina da predestinação, ou da soberana eleição, tem havido pelo menos 2 tendências errôneas que nós devemos evitar quando vamos considerar esse assunto sobre a eleição. Quais são as 2 tendências errôneas que habitam dentro da igreja quando o assunto é a doutrina da eleição, da predestinação ou qualquer outro tema difícil do ponto de vista da teologia? Bom, as 2 tendências são: por um lado, nós encontramos aqueles que são engodados por excessiva curiosidade, e então, a partir daí, eles são conduzidos à vã especulação. São indivíduos que ficam especulando uma série de coisas, são tomados de vasta curiosidade, vão à Escritura, ao invés de se quedarem, ao invés de se conformarem ao ensino da Escritura, ficam especulando com perguntas, e muitas vezes, não que as perguntas sejam equivocadas, mas há pessoas que ficam especulando questões que não estão postas na Escritura, e que a Escritura não se propõe a responder. Deuteronômio diz que as coisas que são para nós, Deus revelou, as que não são permanecem ocultas. Então, a primeira tendência errada é se aproximar com uma especulação frívola, com mera curiosidade, sem querer glorificar a Deus e ser alimentado com aquilo que Deus nos ensina. Por outro lado, o outro erro é aqueles que são tomados de excessiva cautela e uma timidez gigantesca, e eles acham que devem ocultar a doutrina da predestinação, porque essa doutrina vai perturbar a mente daquelas pessoas que são fracas. Então, eles acham que essa doutrina nunca deve ser discutida, a doutrina da eleição nunca deve ser abordada, porque isso vai escandalizar muitas pessoas, e isso vai causar confusão na mente de muitas pessoas, e essas pessoas têm que ser preservadas. Quem pensa assim está querendo ser melhor que Deus, porque se a providência colocou essas doutrinas na Escritura, então eu não posso achar que eu sou mais cuidadoso com o meu irmão do que Deus é. Evidentemente, eu preciso estudar toda a doutrina que Deus revelou em sua palavra, estudá-la de maneira adequada, com reverência, com santo temor, pedindo a Deus que ilumine a minha mente, que me faça compreender tudo que Ele nos ensina. Então, portanto, é sábio nós aprendermos que não devemos investigar aquilo que o Senhor preserva em segredo e em secreto, e não devemos negligenciar aquilo que o Senhor traz à plena luz, para que de um lado a gente não seja condenado por excessiva curiosidade, ou do outro não sejamos também condenados por excessiva negligência com aquilo que Deus nos trouxe, nos revelou. Assim sendo, nós agora estamos prontos, depois dessa rápida introdução, a começar a estudar alguns aspectos da doutrina que vocês escolheram. Primeiro, então, por que nós devemos considerar a doutrina da eleição? Se a doutrina da eleição, da predestinação, tem causado tanto murmúrio assim, né, tanta confusão e tanta divisão muitas vezes, por que a gente tem que considerar essa doutrina? Primeiro, porque está na Bíblia. Vocês leram hoje, né? Sim. Não há cristão que afirme que a doutrina da predestinação não está na Bíblia. Até os arminianos, eles afirmam que a doutrina da predestinação está na Bíblia. O que a discussão levantada não é se ela está ou não. A discussão é o que é que ela significa. Então, vamos interpretar o que é que significa essa doutrina. Mas que está lá, nós lemos
um texto, um capítulo só até agora, que foi o de Efésios, apenas alguns versos, e nós já vimos lá Paulo fazer menção à eleição e a predestinação, a eleição e a predestinação. Então, a doutrina está lá. O que é isso? Nós temos que investigar. Então, por que nós temos que gastar tempo estudando doutrinas como essa? Porque está na Bíblia. Tudo que está na Escritura é para nós e para a nossa instrução. Tudo que Deus coloca lá é para que nós aprendamos o que Ele quer dizer com aquilo. Nada que está posto na Escritura é sem valor. Tudo serve para a nossa instrução. Paulo disse isso, não foi? Porque tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, nós devemos estudar a doutrina da predestinação porque ela está posta na Escritura. Porque ela vai revelar muitos aspectos da glória de Deus para nós. Quando nós estivermos estudando a doutrina da predestinação, da eleição, com responsabilidade, com temor, com reverência, com sede do coração de render a Deus toda a glória, nós vamos visualizar vários vislumbres da glória de Deus Todo-Poderoso ali. Nós vamos nos alegrar muitas vezes, vamos encher o nosso coração de alegria, de regozijo, por ver como Deus é tão soberano, conduzindo a história segundo o seu propósito grandioso e glorioso, e como esse propósito nos alcança a nós, que somos criaturas ínfimas e pequenas. Nós vamos considerá-la, e quando considerarmos essa doutrina, temos que fazê-lo em termos de nossa experiência. Bem, Paulo falou em capítulo 1, do verso 3 de Efésios, que Deus, o Pai, nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais e regiões celestiais em Cristo. Como também Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Paulo vai falando as grandes bênçãos. O que é que nós gozamos? Todas as bênçãos que Paulo descreve nesse capítulo de Efésios. O selo do Espírito, a presença do Espírito, a graça de Deus sendo derramada, a adoção. O que é que nós desfrutamos de todas essas bênçãos? O que é que nos habilita a desfrutar de todas essas bênçãos? E por que é que eu sou cristão enquanto outros não são? A resposta é essa doutrina da lição, que nós vamos investigar hoje à noite. Agora, uma vez feitas essas observações, nós podemos iniciar algumas discussões aqui sobre a doutrina da eleição ou da predestinação. A primeira questão que nós devemos levantar quem é o autor da eleição? É a primeira coisa que nós devemos perguntar. Né? Quem é o autor da eleição? Segundo o capítulo 1 de Efésios, nós vimos que o autor da eleição é Deus, assim como também nos escolheu nele, diz o texto, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o autor da soberana eleição. Deus é o autor da predestinação, da eleição soberana. A eleição, portanto, segundo a descrição da Escritura Sagrada, das cartas, dos evangelhos, da fala de Jesus, da fala de Paulo, da fala de João, da fala dos profetas no Antigo Testamento. Segundo essas falas, a eleição, do começo ao fim, é uma obra realizada por Deus. Deus é o autor da eleição. Ela resulta do eterno conselho dele. Paulo diz que ele faz, nós vimos no verso 10 e 11, ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então Deus, ele é o autor soberano dessa eleição, dessa escolha eterna. O decreto divino é fruto, de algum modo, das três pessoas da Trindade Santa. De alguma maneira, as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão envolvidos na obra do decreto. Mas Deus, o Pai, é o autor da predestinação ou da eleição, como nós vamos ver aqui. Em segundo lugar, nós precisamos atentar para a natureza da doutrina. O que é que nós estamos querendo dizer quando utilizamos a expressão eleição ou predestinação? O que significa eleição? E aqui vai uma definição para vocês. A eleição é o ato de Deus pelo qual Ele, em seu soberano ou bondoso propósito, soberano beneplácito ou bondoso propósito, e sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, escolhe certo número deles para receberem a graça especial da salvação. Isso é eleição. A eleição é: todos os homens estão caídos em pecados. Em Adão, capítulo 5 de Romanos, Paulo argumenta isso de maneira muito clara. Todos os homens caíram. Todos os homens tornaram-se pecaminosos e caídos, condenados em pecado. O que é a eleição? Dessa massa condenada,
Deus ele decidiu, pelo seu beneplácito somente, por seu bondoso propósito soberano somente, sem levar em conta nenhuma obra ou nenhum mérito previsto nesses homens, escolher alguns para conceder-lhes a graça eletiva, a graça especial, a graça da salvação eterna. Isso é eleição. É Deus operando assim. Segundo o quê? Segundo o seu propósito, conforme a gente vai observar. Então, em terceiro lugar, nós temos que considerar a causa da eleição. Por que é que Deus elege? Com base em que Deus elege? Terá o decreto divino alguma razão ou causa como base? Por que Deus salva algumas pessoas e outras não? Por que algumas pessoas se salvam e outras não? Vocês sabem que nem todos os homens que habitam na face da terra serão salvos. Não é verdade? Se todos fossem, não haveria inferno. Existe essa terrível realidade chamada inferno. E alguns homens e mulheres vão para lá. Né? Então, por que é que apenas alguns são salvos? Né? Nós vimos que a obra da eleição é Deus, dessa massa perdida, escolhendo alguns para conceder sua graça especial, a sua graça da salvação. Com base em que Deus faz isso? Então, as perguntas. Será que é com base nas obras? Será que Deus elege com base em alguma coisa que Ele viu naquele homem ou naquela mulher? Ele escolhe, Ele elege, decide usar misericórdia, decide derramar graça com base na obra daquele homem, daquela mulher que lhe agradou. Qual é a base pela qual Deus escolhe? Bom, nós afirmamos que a causa da eleição não são as boas obras. Não pode ser, vamos logo estabelecer isso. A causa da eleição não é as boas obras, ou não são as boas obras. Pelo menos por algumas razões. Eu vou destacar algumas aqui. Primeiro, Deus estabeleceu o decreto da eleição antes da fundação do mundo. Vocês se lembram? Efésios, que nós lemos, capítulo 1, verso 4. Diz que nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Não é assim? Então, se a eleição, se a escolha se deu antes da fundação do mundo, isso quer dizer que a pessoa não existia. Se Deus escolheu José antes da fundação do mundo, então Deus escolheu antes que José existisse. Então José tinha feito o quê? Nada. Quem não é, nada faz. Se José não existia, José não tinha realizado obra nenhuma. E se Deus escolheu antes da fundação do mundo? E portanto, antes da fundação do mundo, José não é, porque José passa a ser depois que o mundo se estabelece, depois que o homem é criado e procriado e avança. Então, antes da fundação do mundo, José não era, logo José não faria nada. José nem era e nem produzia. Assim sendo, a escolha de Deus não pode ser com base nas obras de José, porque nem José existia, e não existindo, não havia nenhuma obra sua. Então permanece o mistério. Deus escolheu antes da fundação do mundo, mas a base não é as obras. Segundo, todos os homens se perderam em Adão e estão mortos. E por isso eles são incapazes de produzir boas obras. Não podemos, para a salvação, não podemos dizer que a base da escolha de Deus foi as boas obras que José praticou para a salvação, porque José estava morto em seus delitos e pecados. Como é que as coisas ensinam isso? Vamos ler o texto. O primeiro deles, vamos começar com Romanos, capítulo 3. Paulo fala sobre a depravação do homem. Como é que o homem, a parte da graça, o homem não regenerado está? Como é descrito o não regenerado, segundo a lógica da Escritura? Como é que a Bíblia vê o homem que não é regenerado? Como é que ele é descrito? Capítulo 3, a partir do verso número 9 de Romanos. Veja bem, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão como? Debaixo do pecado. Acompanhe. Como está escrito, não há justo. Não há nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua de engano. Olha como Deus vê. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar o sangue. Os seus caminhos à destruição e miséria. Eles conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Verso 23.
pois todos pecaram e carecem. Veja a descrição aqui. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Como é que esse que não entende, esse que não é justo, esse que não busca a Deus, esse que é descrito como tendo a garganta ser pouco aberta, como é que esse pode fazer um bem para agradar a Deus e ser salvo? Vamos a Efésios. Outra descrição de como está esse homem. Capítulo 2 da Epístola aos Efésios, verso de 1 a 3. Como a Escritura descreve esse homem não regenerado. Ele vos deu vida, vocês não tinham, mas ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, e vocês estavam andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é esse? É Satanás, o príncipe da potestade do ar, que está influenciando o espírito que atua nos filhos da desobediência. Verso 3: entre os quais também todos nós, antes da regeneração, andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós estávamos fazendo a vontade da carne. Agora volta em Romanos, capítulo 8. Fazendo a vontade da carne, diz o apóstolo Paulo, e dos pensamentos, sendo por natureza filhos da ira, como também os demais. Como é que a Escritura descreve que fazem a vontade da carne? Capítulo 8 de Romanos, verso número 6 até o verso número 8. Verso 6: porque o pendor, a inclinação da carne, dá para a morte, mas a do espírito para a vida e paz. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, note que Paulo diz lá em Efésios que nós andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ali uma forma de falar sobre a depravação total do ser humano, sobre o estado de queda, de corrupção, de depravação do coração e da natureza. Quando a teologia diz que o homem é totalmente depravado, isso não significa que ele vai ser tão depravado como possa ser. Quando a teologia diz que o homem não pode fazer nenhum bem, é nenhum bem relacionado à salvação. Porque muitos ímpios produzem bens com relação ao seu próximo e com essa natureza. Mas o bem aqui, quando a Escritura diz não há quem faça o bem aqui é em relação a Deus. O bem aqui é bem para a salvação. Esse homem nesse estado, morto em delito e pecado, andando segundo o curso, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, andando segundo a carne, os pensamentos, fazendo a vontade da carne, e quem está na carne não pode agradar a Deus, conforme diz Paulo. Se ele está vivendo segundo a carne, se ele está morto em seus pecados, vivendo segundo o curso desse mundo, que tipo de obra boa para ser salvo ele pode fazer diante de Deus? Paulo diz que ele está morto, e ele precisa ressuscitar, ele precisa nascer de novo. Por isso Jesus disse, é necessário, não é uma opção. Por que será que Jesus disse em capítulo 1 de João? É necessário nascer de novo. Porque enquanto o homem não nasce de novo, ele está nesse estado de miséria, de morte espiritual, escravizado pela carne, pelo mundo, pelo diabo, e ele ama essas coisas e vive segundo isso. Por isso que ele diz, é necessário nascer de novo, e se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E esse novo nascimento não é algo que um homem possa sentar e dizer, eu vou agora operar o novo nascimento, eu vou nascer. Ele não faz isso. A obra do novo nascimento é operada por Cristo. Onde é que nós aprendemos isso na Escritura? No Evangelho de João. Veja lá, o capítulo 1 do Evangelho de João. João fala sobre a necessidade de crer nele para ser salvo. Verso número 12. Ele reprova aqueles que, vendo Cristo, desprezaram e não deram atenção a ele. Capítulo 1 do Evangelho de João, verso 12, ele diz, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que creem no seu nome. Quem são esses? Como é que esses chegaram a crer no seu nome? E como é que esses aqui chegaram a receber o Senhor e crer no seu nome para serem feitos filhos de Deus? Verso 13 diz,
os quais, veja como a Escritura diz, não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de nenhum homem, mas da vontade de quem? De Deus. A Bíblia não podia ser mais clara. O novo nascimento não é uma obra que eu possa produzir. É Cristo, é o Espírito Santo quem realiza essa obra. Por isso que Jesus disse, é nascer do Espírito. Porque é o Espírito quem realiza essa obra do novo nascimento. Portanto, a eleição não pode ser com base nas obras de José, porque José está morto. Não tem obras para apresentar a Deus. Ele está morto em pecado. Ele é incapaz de produzir. Jesus vai dizer isso mais na frente. E nós vamos observar. Incapaz de produzir obras que possam levá-lo a ser salvo. A eleição existe para as boas obras. Não porque voltemos a Efésios. Não porque nós, não para nós, por causa das nossas boas obras. A eleição acontece não por causa das minhas boas obras, mas para que haja boas obras em mim. Eu sou eleito, José é eleito, não porque ele praticou boas obras, mas para que ele pratique boas obras. Vamos ver alguns textos? Primeiro, Efésios, capítulo 1. Você vê o que Paulo vai dizer no verso número 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Veja bem, José não foi eleito porque ele era santo e irrepreensível. Ele foi eleito para ser santo e irrepreensível. Porque no seu estado de não regenerado, ele está dominado pela carne por sua própria corrupção. Ele precisa de uma obra da graça para que, sendo libertado disso, ele tenha vida. Então ele foi eleito para ser santo e irrepreensível e não porque ele era. Paulo diz isso também em capítulo 2, deu um pulo, capítulo 2 de Efésios. Veja Paulo falando, depois dos versos 4 em diante, do verso 1 ao verso 3, ele fala sobre esse estado miserável do homem no pecado e morto. Dos versos 4 em diante, ele diz que Deus sendo rico em misericórdia. Veja o verso 4. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nosso deleite de pecado, nos deu vida. Quem é que dá vida? E se Deus não der? Paulo diz que o homem está morto em seus delitos e pecados. Aí a conjunção adversativa no verso 4. Mas, uma conjunção adversativa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, ele repete mais uma vez, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça de salvo. Então quem dá vida a esse homem morto é Deus. Se Deus não der vida a esse morto ele vai permanecer. É Deus, pelo menos é o que a Escritura está dizendo. Né? Nós estamos acompanhando aqui, por isso que nós precisamos ler. Deus deu vida. Agora veja o verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso o quê? A fé. Pela graça vocês são salvos e são mediante a fé. Opa, e a fé não é uma obra não, viu? Isso não vem de vós. É dom de Deus. É Deus quem dá. No verso 4, Deus dá vida. No verso 8, Deus dá fé. É Deus quem dá vida e é Deus quem dá fé para o coração do eleito, como diz o nosso hino lá. Então, note os versos o verso 9. Não de obras, veja bem, não vem de obras, para quê? Para que se ache no homem, não são as suas obras. Segundo, a causa da eleição não é pelo pré-conhecimento das obras desse homem. Veja bem, Deus viu que ele agiria assim, então elegeu ele. Paulo, ele arrasa com esse argumento em Romanos, né? Capítulo 9, vamos ver. É um texto muito doloroso, mas é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Veja como as pessoas dizem assim, não, Deus viu que fulano ia fazer isso, e então Deus o elegeu, ou Deus o condenou. Como é que a Escritura enxerga isso? Paulo, falando em Romanos capítulo 9, no verso 6, ele diz, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque ele está falando sobre muitos judeus que não creram no Senhor. Mas havia promessas sobre o judeu. Então Paulo está respondendo a argumentação. Poxa, mas se muitos judeus não creram
E agora? Eles receberam a promessa, as alianças são dele, o culto pertence a eles. Então, e aí? Eles não creram. E agora? Como é que fica esse negócio? É Paulo responde. Verso 5, não pensemos que a palavra de Deus vai falhar, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Não é porque tem um nome de Israel que são de fato israelitas, não. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas Isaac já é chamado a tua descendência. Isto é, os filhos de Deus não são propriamente da carne. Estão acompanhando? Acompanhem. Mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Agora preste atenção, verso 10 e diante. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac nosso pai. Veja o verso 11. E ainda não eram os gêmeos aqui é Jacó e Esaú, certo? E ainda não eram os gêmeos nascidos, os gêmeos não tinham nascido, nem tinham praticado bem ou mal, em parênteses, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, porque não é por obras, mas por aquele que chama. Então fora dito: os mais velhos servirão ao moço, como está escrito: eu amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Verso 14: a injustiça da parte de Deus, Deus é justo, o bichinho que é nascido aí, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me de quem eu quiser ter compaixão. Assim, por não depende de quem quer, nem de quem pode, mas de Deus exercer sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem acusa. Verso 19. Alguns de vocês estavam ali ouvindo Paulo pregar, e Paulo imagina que você está lá. E aí ele escreve esse verso 19. Tu, porém, me dirás: de que se queixa Deus então? Quem é que pode encontrar ele? Quem já pode resistir sua vontade desse jeito? Quem é que pode? Quem é que aguenta? Resposta de Paulo, verso 20. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizesse assim? Já imaginou alguém perguntando, essa cadeira perguntando ao seu marceneiro: por que você me fez um pouco mais alto? Eu fico desproporcionalmente no pulpeiro para a cadeira dele. Você deveria ter me feito um pouco mais alto. Eu não imagino a cadeira dizendo isso, não. Não. É o argumento de Paulo. Pode porventura o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para um e outro para outro? E Paulo continua sua argumentação. Note que não é com base no que foi visto que o indivíduo ia fazer, porque os gêmeos não tinham praticado nem bem nem mal, tinham nem nascido ainda, e Deus já tinha feito as suas escolhas soberanas, para que o propósito com relação à eleição se cumprisse, segundo ele mesmo diz. Então, a causa da eleição não é o pré-conhecimento de coisas que alguém tenha feito. A causa da eleição soberana é o que? Só pode ser a vontade de Deus. Voltemos a Efésios, capítulo 1. Por que a gente diz que a causa da soberana eleição é somente a vontade de Deus? Porque a Bíblia diz, capítulo 1, verso número 11. Abriram verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo as nossas obras, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus não se aconselha com ninguém, é o conselho da sua própria vontade. Isso pode ser intragável para nós, porque nós vivemos uma época muito humanista em que a gente quer ter toda a participação. Mas o fato é que a Escritura diz que é tudo feito conforme o conselho da sua própria vontade. Ele pergunta a Isaías, e pergunta a Jó, e Paulo reproduz: quem foi meu conselheiro? Quem primeiro me deu? Quem é que me ensinou alguma coisa? Eu me aconselho comigo mesmo. Deus é totalmente soberano, e as suas decisões não são com base nas ações de suas criaturas. Ele decide segundo o seu próprio propósito. Pelo menos é o que a Escritura nos ensina. A causa e o fundamento da eleição não podem ser as obras humanas, nem o pré-conhecimento ou pré-ciência
que Deus possa ter e tem dessas ações, dessas criaturas. A nossa confissão de fé no capítulo 3, e a seção número 3, diz uma coisa interessante que eu vou ler para vocês aqui. Aqueles dentro da humanidade que são predestinados para a vida, diz a confissão, Deus, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo, segundo o seu eterno e imutável propósito, conforme Efésios, e o secreto conselho de seu beneplácito e de sua vontade, escolheram em Cristo para a glória eterna, simplesmente por sua livre graça e amor, sem qualquer previsão de fé ou de obras, ou de boas obras, ou de perseverança em qualquer deles, ou de qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas para que isso movesse. E tudo ele fez para a sua gloriosa graça. De modo que a única causa que pode ser alegada, revelada na Escritura Sagrada, é para a eleição, é a soberana vontade de Deus. É Deus querendo, é Deus decidindo. Jacó e Esaú são um exemplo clássico disso. Não há outra razão fora dele para esse decreto. A única coisa, a única causa é o conselho de sua vontade. Qual é o fundamento da eleição? O fundamento da eleição é Cristo. O texto diz que nele nós somos escolhidos. Em Cristo, tudo nós devemos a Ele. Então Deus é o autor, a causa é a vontade dele, o fundamento é o Filho dele, o próprio Cristo. E o propósito da eleição, qual é o propósito da eleição? Nós podemos dizer que o propósito da eleição é duplo. Há um propósito mais próximo, dividido em dois aspectos. O propósito mais próximo é a santificação e o serviço. Note que nós já discutimos isso aqui. O texto que no verso 4, que nos escolheu nele da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, o propósito, o fim próximo da eleição é a santificação, nossa santificação. Nos escolheu para sermos santos. E em capítulo 2, verso 10, para as boas obras. Então, a santidade e o serviço é um dos propósitos da eleição, da escolha. Deus escolhe para que aquele pecador corrupto, morto, afundado no pecado, na miséria, seja tirado de lá e agora seja santo, e sendo santo passe a servi-lo e adorá-lo. Então o propósito próximo é a santificação e o serviço dos santos. Note que Paulo diz, santos e irrepreensíveis. Santo é uma condição interna da piedade, irrepreensível é como as pessoas veem, é a condição externa, nós somos chamados assim, e o texto diz, perante ele, o objetivo da eleição para a salvação aqui, é andarmos com Deus, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, para que nós andemos na face dele. Portanto, como é que você sabe que você é um eleito? Você faz a pergunta, eu sou santo? Porque ele nos escolheu para sermos santos. O caboclo que diz que vem na predestinação e acha que pode ver do jeito que quiser, pode continuar assim. Ele vai parar nos braços do capiroto. Porque a Escritura diz que a eleição é para a santidade. É claro o texto. Nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o propósito da eleição. E o propósito último da eleição é a glória de Deus. Tudo Deus faz para a sua glória. O texto de Efésios capítulo 1 é um vai e vem da manifestação da glória de Deus. Para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua graça. O tempo todo a glória de Deus está sendo exaltada nisso. O propósito último é isso, é Deus ser glorificado. Agora, qual é o meio para que esse propósito de eleição seja cumprido? A pregação do Evangelho. Interessante. Geralmente se diz que quem crê na predestinação não prega o Evangelho. Então todo mundo só vão pregar para aquilo. Né? Isso é uma ignorância, na verdade. É uma ignorância do ponto de vista da doutrina e do ponto de vista da história. A doutrina da predestinação, a doutrina da eleição, é um incentivo glorioso para o trabalho da evangelização. E eu vou tratar isso aqui com vocês. Notem que Deus ele faz uso de meio para levar o seu propósito efetivo à consumação. E esse próprio meio também está incluído no decreto. Deus decretou tanto o fim quanto o meio. Qual é o fim? Salvar Murilo. Então o fim do decreto de Deus é salvar Murilo. O decreto envolve não somente o fim, que é salvar Murilo, mas também o meio pelo qual Murilo será alcançado. Ou seja, a pregação. A pregação está no decreto. De modo que não somente alcançar, mas a forma como ele será alcançado.
É por isso que o apóstolo Paulo diz, em capítulo 1 da Epístola aos Coríntios, a primeira: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus decidiu salvar pela pregação. Em capítulo 10 de Romanos, Paulo diz: como ouvimos com quem prega? Tem que ter uma pregação. A pregação do Evangelho é o meio que Deus vai utilizar em seu decreto para alcançar os pecadores e trazê-los a Cristo. Então, os pecadores só podem ser alcançados pela pregação do Evangelho. Isso às vezes nos perturba muito. É interessante como Paulo trata disso em Tessalonicenses, por exemplo, na primeira epístola. Ele diz uma coisa interessante. Ele diz que o sinal que ele teve, que Deus tinha eleitos ali em Tessalônica, foi a maneira como a pregação chegou ali. A pregação chegou em poder ali naquele lugar. Isso para ele era uma orientação de que Deus tinha eleitos para alcançar ali. E Deus governa isso, Deus envia sua palavra a lugares onde Ele quer que pessoas sejam alcançadas. Desde que Paulo tensionou, em capítulo 16 de Atos, pregar na Bitínia. Ele disse: não vai pregar, não é certo? Mas o Senhor disse: não vai. Ele tensionou pregar em outra região, que eu esqueci agora, e o Espírito do Senhor não permitiu. Quando é de noite, aparece uma visão, um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda. E ele entendeu que ajuda, ele entendeu que o Senhor estava direcionando para ele. Então, onde o Senhor tiver seus eleitos, Ele vai enviar a pregação da palavra dele. Muitas pessoas se perturbam, né? Um dia eu estava dando aula num cenário e uma missionária perguntava: como é que você explica as várias comunidades indígenas anteriores ao descobrimento, sei lá, que nunca ouviram a pregação do Evangelho ali? Né? Como é que você explica isso? Eu não tenho o que explicar isso, não. Eu acredito que o pecador só pode ser salvo ouvindo uma pregação sobre Cristo. Ela disse: mas você tira essa conclusão de onde? Desse livro, da Capa Preta. A Bíblia diz que só é possível ser salvo através de Cristo. Ela disse: mas você próprio supõe. Também, Jesus disse que sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por quem? Se não for por Cristo, não tem como chegar a Deus. Então tem que ter pregação de Cristo. Ela disse: eu não creio nisso, não. Mas eu vou fazer o que se você não crê? Se você não crê no que Jesus está dizendo? Eu disse: eu acredito que pessoas podem ser salvas sem ouvir falar de Jesus. Bom, você está dizendo isso, mas Jesus disse que não é possível. Então a pregação é o meio que Deus utiliza, a evangelização, para alcançar os perdidos. Logo, aqueles que creem na doutrina da eleição evangelizam, porque isso faz parte do decreto. Se você pega o chamado período das missões modernas, os grandes missionários, todos eles tinham convicção reformada sobre a doutrina da eleição. Eles criam a doutrina da eleição e eram exímios evangelistas. Note Spurgeon, note Whitefield, note tantos outros grandes pregadores do Evangelho que anunciavam as verdades e criam essa doutrina. Então a doutrina da eleição não nos impede no trabalho da evangelização. A eleição não anula a pregação ou a evangelização. Contudo, é fato que nem todos ouvem o Evangelho, e mesmo entre aqueles que ouvem o Evangelho, as respostas são diferentes, porque uns abraçam o Evangelho e outros rejeitam esse Evangelho anunciado. E nisso está o mistério da predestinação. Um dos benefícios da evangelização: quando um ministro, um pregador, um pastor, ele crê na doutrina da eleição, ele anuncia o Evangelho, a mensagem do Evangelho com firmeza, com pureza, e não fica perturbado. Houve um tempo em que eu não cria na doutrina da eleição, e eu pregava muito. Para mim era profundamente angustiante, porque eu aprendera com um evangelista chamado Charles Finney, do século XIX, que o homem, o pecador, ele vai ser salvo através dos esforços do ministro também. Quanto mais capaz ele for para persuadir o pecador, mais chance o pecador tem de se arrepender. Então ele tem que ter capacidade de mexer com as emoções do pecador. Daí onde surge todo esse movimento de mexer com as emoções das pessoas.
num fundo musical, num tom menor, exatamente para gerar angústia no coração. E você tentar, de alguma maneira, manipular o emocional das pessoas para trazer a Cristo. Isso é antigo, viu? Então, eu pregava, quando ninguém se converteu, eu ficava batido. Meu Deus, eu tenho que manter para lá, eu estou pregando certo, eu estou perdendo a minha coroa, o Senhor faz, me ajude. E ficava ali abatido, angustiado, quando eu entendi a doutrina. Quando Paulo me ensinou, no capítulo 4 de Coríntios, que a pregação do Evangelho é cheia de vida para os que vão ser salvos e cheia de morte para os que serem condenados. A pregação do Evangelho, quando a gente entende o texto, a gente diz: a palavra de Deus não volta vazia. Aí eu pregava e falava: meu Deus, a palavra volta vazia, cadê a alma? A palavra não volta vazia, ela cumpre seu propósito, ela cumpre. Paulo disse que a pregação do Evangelho é cheia de morte para uns e aroma de vida para outros. Quando o Evangelho está sendo pregado, pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo condenadas. Porque o Evangelho está sendo anunciado com clareza, e as pessoas responderão de acordo com a sua postura diante desse Evangelho. Então, veja, por exemplo, um pastor congregacional chamado David Briner. Ele era gênero do grande Jonathan Edwards, século XVIII. E ele foi missionário, inclusive, de Pele Vermelha durante vários anos, né, na América do Norte, vários anos. E ele pregou cerca de 10 anos. Nem muito se converteu, ele não conseguia falar a língua dos índios, ele pregava através de intérprete. Ele morreu aos 89 anos, um homem muito santo. Existe um texto que eu indico para vocês, o Diário de David Briner, que é muito um devocional extraordinário para alimentar a nossa alma. Jonathan Edwards compilou esse diário dele, e ele conta as suas experiências ali como missionário. E então ele passou 10 anos pregando, e os índios não se converteram. Um dia, veja só, 10 anos pregando, e os índios não se convertiam. Um dia, Deus mandou um avivamento. E ele começou a pregar. E quem estava interpretando era o bêbado. Entendeu? Ele pregava e dizia, o bêbado encostado na árvore. E ele pregava e o bêbado com sono levantava a mão e falava assim. E ele começou a perceber que os índios começaram a chorar. Tem explicação para isso. Tem explicação para isso. Como é que eu explico? Isso aqui é a minha evangelização. Como é que eu explico uma coisa dessa? 10 anos pregando, através de intérpretes bem treinados, se tal, uma dinâmica lá, e nada. E um belo dia, através do bêbado, quase dormindo, enfadonho ia ser o negócio. E ali, centenas de índios começaram a abraçar a fé do Salvador. Não tem explicação. Isso é uma obra que só Deus pode fazer. O pregador do Evangelho, que entende a doutrina, ele não se perturba, não. Ele prega. Porque a obra no coração do pecador não é realizada por ele, nem pela capacidade que ele tem de articular bem as palavras, de mexer com o emocional das pessoas. Na verdade, se ele compreender a doutrina, ele vai querer fugir dessas coisas, de querer mexer com o emocional das pessoas, porque ele vai querer ver o próprio Deus realizando a sua obra. Porque a minha manipulação tem curta duração, mas a obra do Espírito é permanente e eterna. Então, a doutrina da eleição proporciona incentivo para a santidade e não uma desculpa para o pecado. Ela proporciona estímulo para a humildade e não motivo para o orgulho, para a soberba. Né? A doutrina da eleição proporciona paz e segurança, não desespero, terror quanto ao futuro. Essa doutrina deve trazer paz ao nosso coração. A gente tem que aprender a arrancar consolo da doutrina da eleição. Pois bem, a nossa confissão de fé, no capítulo 3, e a seção número 6 diz: essa doutrina, a doutrina desse profundo mistério da predestinação, deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que, note, os homens, atentando para a vontade de Deus revelada em sua palavra, rendendo-lhe obediência, possam, proveniente da certeza de sua vocação eficaz, se assegurar da sua eterna eleição. E assim todos quantos sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina vai produzir conforto,
louvor, reverência, admiração a Deus, bem como humildade e diligência abundante em consolação. Agora, e o livre-arbítrio? Onde é que entra aqui? Bom, vamos para a segunda parte, vamos correr aqui. Precisamos afirmar que a teologia reformada, ela não nega que o homem seja um agente moralmente livre, viu? Presta atenção nisso. A tradição reformada não nega que o homem seja um agente moralmente livre. O homem, ele é um agente moralmente livre. Ele age livremente. Isso deve ser afirmado. Nós afirmamos isso com todas as nossas palavras. Isso precisa ser dito. Mas isso não é o mesmo que dizer que o homem possui livre-arbítrio, no sentido em que os arminianos o descrevem. Houve uma controvérsia desde cedo na igreja cristã com um pai da igreja chamado Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, e um monge chamado Pelágio. Agostinho afirmava que o homem caiu, conforme Paulo diz, que o pecado de Adão afetou toda a humanidade. Isso está em Romanos capítulo 5. Adão caiu e a sua queda afetou toda a sua descendência. Do mesmo jeito que a obra de Cristo afeta todo o seu corpo. Adão era a cabeça de uma humanidade. Cristo é o segundo cabeça de uma segunda humanidade. As obras de Adão caíram sobre toda a sua descendência. A obra de Cristo veio sobre toda a sua descendência. Isso está posto lá em capítulo 5 de Romanos. É a doutrina da solidariedade do pecado. Um pecou, todos pecaram. Né? Então, está lá. Agostinho afirmava isso. A queda de Adão se deu, o homem se tornou corrupto, mal, depravado, condenado pelo pecado, o homem está morto em seus pecados. Pelágio dizia, não, o pecado de Adão não tem nada a ver com o homem, capítulo 5 de Romanos não tem muita validade. Então, o Adão é Adão, o homem é homem. O homem, depois de Adão, continua, pode ser perfeito, ele pode viver sem pecar, ele não precisa da graça de Deus para que ele passe a ter vida. Ele pode sozinho, por si só, na verdade, segundo a teologia de Pelágio, não há necessidade de redenção. Não precisa de redenção. Porque o homem não precisa ser persuadido pela graça de Deus para poder ter vida com Cristo. Ele só precisa dizer, eu quero abandonar o pecado, eu não quero pecar, eu quero seguir Cristo. Isso foi condenado pelo Concílio de Éfeso. A igreja condenou isso como heresia, a igreja cristã. Depois surge, alguns anos depois, o chamado semi-pelagianismo, que é para diminuir essa tensão. Você não é bem, de fato, o pecado de Adão está ali, afetou os homens, o homem realmente foi afetado, mas ele não está tão afetado assim, ele está bem, e ele pode voltar sozinho para Deus. A igreja condenou todos como heresia. Posteriormente surgiu o arminianismo. O arminianismo tem essa origem, do pelagianismo, do semi-pelagianismo e do arminianismo. O arminiano não vai chegar evidentemente a essas conclusões. Ele vai dizer, não, o pecado de Adão afetou o homem, mas o homem está enfermo, muito doente. Ele está no estado terminal, se arrastando, está enfermo, mas não está morto. Então ele ainda pode tomar a sua decisão. A teologia reformada nega isso. Paulo diz que o homem está morto. E a gente não pode dizer menos do que a Escritura diz. Morto em seus delitos e pecados. Ele precisa nascer de novo. E somente Deus pode dar vida a esse homem. Como somente Deus podia ressuscitar Lázaro. Somente Deus pode ressuscitar esse novo. Tem que haver uma obra da regeneração aqui. Então, se dava mais ou menos assim. O homem possuía livre-arbítrio quando foi criado. Então a gente tem que visualizar em nossa mente os estágios. Antes da queda, depois da queda, depois da obra da redenção e no estado de glorificação. Como é que o livre-arbítrio funciona, ou como é que a liberdade humana funciona nesses estágios. O que seria livre-arbítrio? Nessa definição de Agostinho. Livre-arbítrio, grave isso, é a capacidade de eu agir de forma contrária à minha natureza. Ok? Livre-arbítrio é a capacidade de eu agir de maneira contrária à minha natureza. Qual é a natureza de Adão quando foi criado, antes do pecado, lá no Éden? Qual é a natureza dele? Santo, não é assim? Agir de forma contrária, fazer o quê? Pecar. Então, livre-arbítrio é a capacidade de eu agir de forma contrária à minha natureza. Adão possuía livre-arbítrio. Na linguagem dos reformadores, ele estava no estado, posso pecar e posso não pecar. Ele podia pecar e podia não pecar.
Ele foi criado em perfeita santidade, com inclinação para a santidade, sem nenhuma mácula. Então ele podia escolher pecar ou não pecar, porque ele tinha livre-arbítrio, a capacidade de agir de maneira contrária à sua natureza. Então ele usa o seu livre-arbítrio. Lutero diz que no dia que Adão usou o seu livre-arbítrio, ele perdeu. Então ele usa o seu livre-arbítrio, escolhe pecar. Se o livre-arbítrio é a capacidade de agir de maneira contrária à minha natureza, e agir de maneira contrária à natureza de Adão é pecar, então ele escolheu o livre-arbítrio. Quando ele escolhe, ele cai, ali se dá a queda, né? Ele peca contra Deus, se dá a queda. Então, nesse caso, ele perde o livre-arbítrio. Porque esse livre-arbítrio é a capacidade de eu agir de forma contrária à minha natureza. E sendo o santo agir de forma contrária à minha natureza é pecar, eu escolho pecar, cair. Agora que Adão caiu, ele é o quê? Pecador. E agir de forma contrária à sua natureza é fazer o quê? Não pecar mais. Adão podia dizer: eu, a partir de hoje, eu cometi esse erro, Senhor, mas nunca mais eu vou pecar. Podia? Podia. Por que não podia? Porque ele caiu. Ele perdeu aquele liberdade interna, o livre-arbítrio. Ele agora só pode agir em conformidade com a sua natureza. Ele tem livre agência. Ele é um agente moralmente livre. Mas essa livre agência é agir de acordo com a sua natureza. Então, antes da queda, ele podia pecar e podia não pecar. Depois que ele cai, depois da queda, não posso não pecar. Eu não posso não pecar. Aqui, nós agora vamos voltar à Escritura. Aqui, o homem, após usar o seu livre-arbítrio, ele perde e torna-se escravo do pecado, ele torna-se totalmente corrupto. Portanto, o homem age livremente. Vamos lembrar, o homem lá age livremente, escolhe livremente, só que suas escolhas são de acordo com a sua natureza, e a sua natureza é corrompida. É corrompida. Então você imagina a seguinte cena: eu não gosto de xerém, então você não me chame para comer xerém na sua casa, né? Faça bom proveito do seu xerém. Eu não gosto de xerém, né? Naturalmente eu não tenho interesse no xerém. Eu gosto de picanha, gordurinha, minha assada, tem um cheirinho dela assim. Então você me convida para uma festa na sua casa, eu vou. E aí você diz assim: pastor, está aqui o xerém com galinha, o bicho está ali. E aqui desse lado tem a churrasquinho, uma picanhazinha, uma Coca-Cola gelada, está suando aquela ali. Vocês acham que eu vou escolher o quê? Eu sou livre ou não? Sou livre ou não? Eu sou uma gente moralmente livre. Eu vou escolher o quê? Eu vou escolher a picanha. Por quê? Porque essa minha escolha é determinada por minha natureza. A minha natureza vai determinar a minha escolha. Eu não vou escolher o xerém, porque naturalmente eu não sou inclinado para o xerém. Eu vou escolher a picanha, porque naturalmente eu sou inclinado pela picanha. O pecador é livre para tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. Só que suas escolhas são influenciadas por sua natureza. Como sua natureza é corrompida, como sua natureza é caída, como sua natureza é da carne, e os que estão na carne não podem agradar a Deus, ele vai escolher o quê? Vai escolher o pecado. Nunca vai escolher a Deus. Nunca vai se voltar para Cristo. Livremente ele escolhe o pecado e escolhe pecar. Capítulo 6 de Gênesis já começa dizendo, no verso número 5, no primeiro livro da Bíblia, que Deus viu que todo o desígnio do coração do homem era mau continuamente, todo dia de sua vida. Todos os desígnios do seu coração eram maus e perversos. Ele repete isso em capítulo 8, verso 21. Em Jeremias 17, 9 diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, diz o texto sagrado. Romanos capítulo 9, capítulo 3, a gente já leu ali como é que se descreve a situação do homem.
Não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todas as suas escolhas são contrárias a Deus, porque a sua natureza é contrária a Deus. Então, a sua vontade é escravizada por sua natureza. De modo que livre-arbítrio, na perspectiva que o arminiano constrói, dizer que o homem pode livremente, por ele mesmo, escolher a Deus, é contrário à doutrina da Escritura. Para que isso suceda, ele precisa ser liberto em sua natureza. Ele precisa ser liberto, ele precisa ser regenerado. Enquanto ele não for regenerado, ele não vai desejar a Deus. Ele não vai amar a Deus, sendo a sua natureza escravo do pecado. Ele não poderá escolher nenhum bem espiritualmente falando. Não vai poder escolher por si mesmo a Cristo. Ele, na verdade, não deseja escolher a Cristo. Ele não quer ir a Cristo. Quem disse isso? Cristo. Vamos lá, João. Jesus disse, capítulo 5, discutindo com os fariseus, mortos em pecados, desobedecendo a sua palavra. Jesus disse no verso 40, sabe qual é o problema de vocês? Verso 40, capítulo 5, verso 40. Sabe qual é o problema de vocês? Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Naturalmente o homem está assim, ele não quer ir a Cristo para ter vida, porque ele está escravizado no seu pecado. Jeremias 13, 23. O Senhor pergunta, por acaso, o etíope, a onça pintada, vai tirar suas manchas? Ele vai tomar um banho lá e vai tirar as manchas? Não, né? Por quê? O que Deus está na cabeça dela? Aí Deus diz, tampouco vocês vão fazer o bem, estando habituados a fazer o mal. Vocês são corruptos, caídos. É por isso que o Senhor tem que fazer a promessa da nova aliança, para colocar a lei no coração, porque naturalmente os homens são corruptos. Na verdade, o homem não regenerado, ele não pode ir a Cristo por sua própria força, porque toda a sua inclinação é para o pecado. Algo tem que acontecer para que o homem chegue a Cristo. Sabe o que é que tem que acontecer? Deus tem que trazê-lo. Quem foi que disse isso? Cristo. Bora ver? João. Veja que João, o que o Senhor diz no primeiro verso, no capítulo 6, no verso de número 44. Veja o que Jesus disse. Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Às vezes não podia ser mais claro que isso. Ninguém, o que é ninguém na sua cabeça? Qual é a sua definição de ninguém? Ninguém pode, ninguém tem poder. O que é o verbo poder, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Sabe qual é o significado da palavra trazer? Ela é a mesma palavra utilizada em Tiago, capítulo 2, verso 6, quando Tiago vai discutir com os irmãos da igreja, os irmãos que ficam bajulando ricos que não são crentes lá. Aí Tiago diz assim, vocês ficam aí desprezando o irmão pobre que fica na igreja, e vocês ficam aí abrindo os dedos para os ricos. Por acaso não são eles que vos arrastam para os tribunais? A palavra arrastar ali é a mesma palavra do grego aqui para trazer. Interessante, né? É a mesma palavra utilizada em capítulo 16, verso 19 de Atos, quando Paulo vai pregar na sinagoga e uma multidão de judeus se levanta contra ele e pega os apóstolos e os arrasta para a rua para bater. Então, aí a palavra ali é o mesmo verbo. Eu estava verificando hoje à tarde no grego. É o mesmo verbo. O mesmo verbo que Cristo utiliza. Então Jesus está dizendo, ninguém pode, então o homem não regenerado, ele não pode. Ele não pode. Quem está dizendo isso é Jesus. Nem ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Deus, em sua soberana eleição, tem que trazer a Cristo. Veja o verso 65. Jesus falando de novo com os fariseus teimosos. Ele diz no verso 65. E prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito. Cristo diz de novo. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Veja o capítulo 8, verso 43.
Jesus vai explicar porque alguns não creem. E ele vai falar na lata ali do líder religioso. Ele diz: qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Sabe qual é a razão? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Você não pode vir a mim. Você nem tem capacidade de ouvir salvadoramente. Não é ouvir ele escutar, não. É ouvir salvadoramente. Vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. E por que essa incapacidade? Capítulo 10 aqui, e o verso número 26. Eu vou dizer por que é que eles não criam. Não criam. Capítulo 10, verso 26. Mas vós não credes, por quê? Não sois minhas ovelhas. Vocês não creem, porque vocês não são as minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e crerão. É Deus que concede fé e arrependimento. Vamos para o livro de Atos, passe algumas páginas para o livro de Atos, capítulo 5. Deus é quem dá arrependimento para que você tenha vida. Capítulo número 5 do livro de Atos, o verso número 31. Veja como a Escritura descreve isso. Todos os dias. Capítulo 5, verso 31. Deus, porém, com sua destra, exaltou a príncipe e salvador, a Cristo, né? A fim de conceder a Israel o quê? Arrependimento e a remissão do pecado. Note que o texto está dizendo aqui que é Deus quem concede arrependimento. Veja o capítulo 11, outra afirmação nesse sentido, capítulo 11, verso 18. Aqui, quando Pedro prega para Cornélio, e os irmãos judeus ficam perturbados, perguntando por que ele entrou lá, ele começa a explicar por quê, como o Espírito Santo caiu sobre aqueles irmãos. Aí, verso 18, ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus e ficaram dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Aquela igreja cria que quem dá arrependimento é Deus, que é o Senhor que proporciona arrependimento. Portanto, crerão todos aqueles que o Senhor houver destinado para isso. Vá para o capítulo 14 de Atos. Veja o verso número 40, de Atos. Veja o verso 48. Aqui, Paulo vai pregar numa sinagoga, os judeus desprezam, expulsam ele. Ele sai e diz: vocês não quiseram ouvir a pregação, não, né? Nós vamos voltar para os gentios, porque vocês rejeitaram o evangelho. Aí, verso 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor. Agora presta atenção. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O texto não diz que foram destinados aqueles que creram. O texto não diz que aqueles que creram foram destinados porque creram. Diz que eles creram porque foram destinados a crer. O texto sagrado diz: creram todos os que haviam sido destinados. Por quem? Haviam sido destinados por quem? Por próprio Deus. Todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Note que aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus é porque foram destinados. Ninguém pode fazer isso sem o auxílio do Espírito. João 16 diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E em Coríntios, na primeira epístola, capítulo 12, verso 3, diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for por obra do Espírito. Vejam então que esse é o estado de miséria do homem, e que é o Senhor quem tem que agir na vida dele. No Éden, antes do pecado, o homem tem livre-arbítrio. Podia pecar e podia escolher não pecar. Podia escolher fazer o bem para Deus e podia escolher pecar. Escolheu pecar. Quando caiu, ele tornou-se totalmente corrupto. E ele não pode não pecar. Ele agora peca. Quando acontece a obra da regeneração, Cristo restaura a nossa liberdade. Lembre-se que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. O texto de Colossenses capítulo 1, verso 13 diz: ele nos libertou do império das trevas. Logo agora, o crente resgatado pela graça, regenerado, ele pode pecar e pode evitar pecar. A diferença é que o pecado está presente na vida dele. Ele está liberto do jugo do pecado, do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Então ele ainda pode pecar e não pecar.
Agora, no mundo por vir, no tempo da glorificação, aí nós estaremos no estado em que não poderemos mais pecar, né? Não, será impossível para nós pecarmos quando nós estivermos lá. Portanto, presta atenção nisso. No céu não vai ter livre-arbítrio. Entendeu? Aqueles que amam tanto livre-arbítrio. No céu não vai ter livre-arbítrio. Porque lá o homem vai poder exercer o seu livre-arbítrio, dizendo assim: eu agora não quero mais ficar aqui, Senhor. Eu quero receber minha herança e eu quero ir embora. Não será possível. Então, no céu, não teremos possibilidade de pecar. Vocês estão entendendo isso aqui? Então, algumas aplicações para a gente ver se tem alguma pergunta. Aprendemos aqui que a doutrina da eleição é uma revelação divina, não é uma especulação humana. Por isso, o estudo dessa doutrina requer de nós adoração, requer de nós não necessariamente explicações, mas adoração, reverência, temor do Senhor. Aprendemos que essa verdade é estabelecida na Escritura em termos de uma afirmação, não de um argumento. Deus não sai argumentando sobre essa doutrina, Ele já estabelece. Põe lá. E pronto. Veja que a mesma coisa sobre a pessoa bendita do nosso Senhor. O nosso Deus, aqueles que querem lutar contra o ateísmo, por exemplo, procurando definições da existência de Deus, a Bíblia não está preocupada em provar que Deus existe. Em nenhum lugar, nenhum versículo na Bíblia não pode provar que Deus existe. Ela simplesmente parte do pressuposto que Ele é. No princípio, Ele estava criando. Isso é verdade. E não argumenta em torno disso. Ele é e acabou-se. Então, essa doutrina é estabelecida na Escritura. A Escritura ainda argumenta a especulação vã. Quem és tu, homem? Nós vimos no capítulo 9 do Romanos. Para de discutir com Deus. Né? Estabelece lá a condenação contra aqueles que ficam especulando de maneira vã. A Escritura não se preocupa em responder todas as nossas indagações sobre esses assuntos. Há muitas perguntas que nós não temos respostas, para as quais não temos respostas. E precisamos dizer isso. Eu não sei. Deus não revelou isso em sua palavra. Por exemplo, como foi que surgiu o mal? Eu não sei, Deus não revelou isso em sua palavra. Eu devo me alimentar daquilo que Deus nos revelou. Nós não somos salvos, por fim. Aprenda isso. Nós não somos salvos pelo grau de conhecimento que nós temos da doutrina. Nós somos fortalecidos pelo nosso conhecimento da doutrina. Mas não somos salvos pelo nosso conhecimento da doutrina. Alguém aqui me perguntou essa semana passada, se alguém que não crê nessa doutrina ia para o céu. Claro, ele não vai para o céu porque crê na doutrina da eleição, ele vai para o céu porque crê em Cristo. É Cristo que salva, não é meu conhecimento da doutrina. Meu conhecimento da doutrina me fortalece, me firma, traz consolo no meu coração. Mas o meu Salvador não é o meu conhecimento, o meu Salvador é Cristo. Amém. Amém? Ok, pessoal, uma breve...